Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós Boa estamos na tarde, Rose. Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 7 de agosto de 2025. E nesse horário, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 16, já caminhando para o final dele, né? Boa Semiologia, tarde. boa tarde, da comunicação mediúnica. Nós estamos Na terminando o dois. página Não, é muito antigo, eu não posso, não dá para me dizer a minha página. 371, né? O meu é muito antigo, a capinha do É meu. muito antigo. Aham. Então, nesse Boa, momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que temos recebido e rogar ao Pai que nos abençoe, né, que possa deixar tudo harmonizado, equilibrado e que nós procuremos trabalhar, orar, né, muito pedir a Deus que equilibre as questões, porque estamos passando por momentos muito difíceis. E também pedimos por aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, que esses irmãos possam acalmar, né, se acalmar, serem atendidos, esclarecidos, amparados, para que a gente possa, né, viver bem. E eu lendo aqui uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, o Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Graças a Deus. Bem, gente, vamos começar aqui o nosso estudo. Eu vou ler um pedacinho, né, da aula do capítulo anterior, antes de nós entrarmos no nosso texto, quando ele diz assim: basicamente o processo é um só, a força mesma do pensamento que expede comandos mentais aos diversos centros, como se o corpo que lhe está sendo emprestado pelo médium fosse o próprio, tal como ensina Kardec. Isso explica ainda porque é possível a um só médium, como tem sido observado, receber simultaneamente dois ou três espíritos, um deles escrevendo com a mão direita, outro utilizando-se da esquerda, enquanto o terceiro fala por psicofonia. O Chico Xavier, ele tinha essa capacidade, muitas vezes, né? Ele psicografava a mensagem de um espírito com a mão direita, psicografava a mensagem de outro espírito com a mão esquerda e conversava com uma outra pessoa, trazia uma psicofonia. Então, era um médium realmente muito, muito especial. Mas é lógico que isso não é uma coisa fácil de encontrar no médio, tá? Mas a gente sabe muito bem a capacidade mediúnica que tinha o Chico. Era uma coisa espetacular. Assim como o Divaldo também tinha, né? Mas essa de psicografar com uma mão, com a outra e conversar, isso eu sei que o Chico tinha, porque quando eu tive em Uberaba, e nós conversamos muito com pessoas, né, que conheceram o Chico, e eles falavam isso, eles contavam essas questões, essas coisas que o Chico fazia e deixava todo mundo de boca aberta. Então vamos começar lá, no parágrafo que foi marcado para a aula de hoje. Diz assim: podemos observar que os guias ou controles e guias é a mesma coisa. Mas esse termo controle é um termo usado muito pelos ingleses e pelos americanos, tá? Aqui no Brasil, como nós vimos,
a coisa funciona um pouco diferente. Até porque nós aprendemos de forma diferente. Então, nós seguimos o que Allan Kardec prega e recebemos mensagens de Ivone Pereira, né? Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, e eles sempre mostram uma forma diferente, né? Aonde sempre tem aquela orientação, que se o orientador guia, seja lá controle, como eles chamam, começar a fazer exigências ou querer controlar o médium, tirando, de certa forma, o livre-arbítrio dele, que a gente fique, preste atenção desse espírito. Né? Porque aí esse guia não é lá tão elevado assim. Então, eles chamam sempre essa nossa atenção. E eles vêm mostrar aqui, isso foi uma coisa que eu fiz muita questão de chamar a atenção na aula passada, que a forma como Emmanuel lidava com o Chico Xavier não era uma forma de tirar a liberdade do Chico, não. E que ele nunca foi médium de outro espírito. O Emmanuel nunca foi médium de outro espírito. Como a gente vê, quando ele veio trazendo para a gente, essa questão do controle. Porque o controle, basicamente, funcionava assim. Tem um médium, médium encarnado. E tem um controle, que seria o guia dele. Para que um outro espírito pudesse se comunicar para aquele médium, ele, ele que tinha autorização. Entendeu? Era mais ou menos como se fosse. Vamos imaginar o Chico querendo, tendo um espírito como André Luiz, né? Ou um espírito como vários outros que deram comunicação através do Chico, né? Querendo a comunicação. Humberto de Campos, por exemplo. Aí Humberto de Campos teria que pedir autorização ao Emmanuel para dar a comunicação através do Chico. Se Emmanuel não autorizasse, Humberto de Campos não poderia dar comunicação. O controle, às vezes, é assim. Entendeu? Às vezes é assim. Então, por exemplo, uma Joana de Ângeles é o espírito orientador do Divaldo. Se uma Amélia Rodrigues, o Manuel Filomeno de Miranda, quisesse dar uma comunicação através do Divaldo, não poderia, porque a Joana teria que autorizar. Se ela não autorizasse, ele não poderia dar. Então, aqui, como nós estudamos, isso não acontece. Se mandou a Filomeno Miranda desejasse dar uma comunicação através do Divaldo, ele se aproximava do Divaldo e dava a comunicação. E a Joana não tinha nada a ver com isso. A Amélia Rodrigues não tinha nada a ver com isso. Humberto de Campos dava comunicação pelo Chico e inúmeros outros espíritos deram comunicação pelo Chico. E Emmanuel nunca disse, deixa eu ver se você tem condições de, deixa eu ver se eu permito. Jamais. Essa é a diferença. E também tem outra coisa. Lá é assim, o tal do controle. Vamos dizer que tenha um espírito muito doente, desequilibrado, sem muitas condições da comunicação. Então, esse controle, que seria o guia do médico, ia receber a mensagem, captar a mensagem desse espírito em desequilíbrio, analisar, absorver essa mensagem e depois ele pegava essa mensagem e transmitia para o médium. Então ele seria quase como um médium daquele espírito doente. Emmanuel nunca trabalhou assim. Quando na mesa mediúnica, o Chico, ou então naquelas cartas para as mães, lembra? Tem até o filme, As Mães do Chico. Então tinham reuniões lá na casa espírita que o Chico trabalhava, lá em Uberaba, iam aquelas mães para receberem mensagens psicografadas dos seus filhos. Nem todos os espíritos que chegavam ali para levar a mensagem para os seus pais, parentes, estavam perfeitamente equilibrados. Alguns estavam com muita dificuldade. Mas a misericórdia divina permitia que aqueles pais recebessem uma mensagem para acalmar seus corações. Então, o que o Emmanuel fazia? Trazia esses espíritos, que muitas vezes são bem desequilibrados, e os fortalecia, entendeu?
Ele era como se ele, né, derramasse sobre esses espíritos uma energia a mais, para eles poderem, né, ter aquela melhorazinha, né? Porque ele diz aqui, aquela melhorazinha, e aí eles davam a comunicação. Então, ele diz aqui o seguinte: reportando-nos novamente ao caso de Emmanuel, nas tarefas em que ele traz a Chico espíritos que sozinhos não teriam condições de se manifestarem. Então, às vezes, um espírito, que ele sozinho não conseguiria dar mensagem, porque estava muito desequilibrado, né? Muito doente. Aí diz aqui, Emmanuel os assiste, tá? Os assiste. Então, Emmanuel dá aquele apoio àqueles espíritos. De repente, né, dá aquela injeção de ânimo, quase como um choque anímico. Né? De repente, faz uma transfusão de energia para esses espíritos. Aí esses espíritos ficam mais encorpados, mesmo que seja há pouco tempo, né? Ficam mais fortalecidos um pouco. E aí, Emmanuel, os assessorando, os ajuda que eles próprios transmitam a mensagem. Terminada aquela mensagem e terminada aquela energia que eles receberam, eles voltam a cair. Aí eles são encaminhados para o hospital. Então, esse é o trabalho do Emmanuel. É justamente diferente daqueles outros. Entendeu? É diferente. Ele dá o apoio. Ele não recebe a mensagem deles e transmite para o Chico. Ele é ponte. Ele é aquele que traz o espírito, tá? E dá a eles uma injeção de energia, vamos dizer assim. Transmite para eles como se. Não é aquele passe restaurador que enche o espírito ali de uma certa energia, que dá condições a ele de 5, 10, 15 minutos, levou uma mensagem depois, volta ao seu estado normal, e aí leva para o atendimento. Então, os controles, como é muito usado esses termos, esses controles, lá nos Estados Unidos, da Inglaterra, é diferente da forma como que a gente trabalha aqui nas casas mediúnicas, nas casas espíritas, né? Então, dizendo aqui, podemos observar que os guias ou controles costumam atuar também em grupos, contando com a colaboração de companheiros desencarnados de nível semelhante ao seu, ou se colocam como auxiliares mais modestos, embora não se perceba nenhum ranço de comando e hierarquia nesse relacionamento. E nada absolutamente de autoritarismo, ainda que haja uma nítida definição de autoridade. Há, pois, uma autoridade que não se impõe, mas é reconhecida sem constrangimento e acatada com respeito. Então, há casos e casos, há controles e controles, como nós já estudamos aqui. Em algumas raras oportunidades, podem até ocorrer incidentes devido a algum equívoco da parte dos espíritos participantes da reunião, ou mais comumente, por causa de problemas suscitados entre os próprios encarnados. Conta o Dr. Fodor que numa sessão em que Station Moses funcionava como médium, houve um descontrole qualquer. Em vez de se produzirem focos luminosos, como estava programado, o cômodo ficou literalmente cheio de uma fumaça fosforescente, que deixou o médium apavorado, julgando-se em chamas. Em outra ocasião, em vez de perfume prometido, algo saiu errado, com os preparativos de tal sorte que o ambiente ficou insuportável por causa do mau cheiro que expulsou todo mundo da sala. Eu, eu pelo tempo que eu estudo, e a gente vê, né, o trabalho de André Luiz, né, os inúmeros é, orientadores, né, Aulos, Hilário, e vários deles, eu nunca vi esse tipo de fato acontecer. Quando a gente ouve, né, as narrações de Manuel Filomeno Miranda sobre reuniões mediúnicas, quando a gente ouve
as narrações de Ivone do Amaral Pereira, a gente não vê essas coisas acontecerem. Não é? Então, a gente percebe o seguinte: quando, eu vou usar o termo que eu não sei se é bem adequado, mas eu vou usar. Quando o trabalho é feito pelos espíritas, porque Manuel Filomeno de Miranda é espírita, não é? São espíritos espíritas. Emmanuel é espírita. Quando são estudiosos das obras de Allan Kardec, nós não vemos esse tipo de coisa. Eu nunca ouvi. Inclusive, Kardec fala muito sobre o cuidado que se deve ter na organização de uma reunião mediúnica, né? A gente sempre estuda isso. Hermínio de Miranda, e vários, o cuidado que se deve ter, o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse tipo de coisa aqui que a gente está vendo acontecer, dá para perceber que a equipe, esses espíritos aqui, esses médios aqui, não são propriamente espíritas. Inclusive, nós já estudamos aqui que o movimento espírita inglês, no início, nós já até trouxemos aquele livro, né? História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle. O movimento espírita inglês, no início do século XX, final do século XIX e do século XX, não aceitava a reencarnação. Eles, lembra que eles não aceitavam a reencarnação? E eles se diziam espíritas. Mas eles não aceitavam a reencarnação. Então, você imagina o movimento espírita onde a reencarnação não é aceita. Então, a gente vai perceber que tem uma série de coisas bem diferentes aí, né? Eu não sei hoje, mas aquela época está lá direitinho no livro do Arthur Conan Doyle, História do Espiritualismo, da editora Pensamento. Eles não aceitavam a reencarnação. Diziam que a reencarnação era uma teoria, vamos dizer assim, maluca de Allan Kardec. Era mais ou menos assim, que era uma teoria que Allan Kardec abraçou e que ninguém conseguia provar que era verdade. Então era uma coisa meio assim, fantasiosa, que Allan Kardec tinha abraçado essa ideia da reencarnação, para a gente ver como a coisa funcionava, né? Então, aí depois eu vejo aqui, os controles ou guias espirituais raramente se identificam com algum nome conhecido do passado. Optam pelo anonimato e preferem ser avaliados pelo trabalho que realizam, pelas ideias que transmitem, pelos ensinamentos que ministram. Costumam ser simples, tranquilos, profundamente humanos e compreensivos, enérgicos quando necessário. Nunca são autoritários, nem sempre, porque já vimos aqui o próprio Emílio dizer que há alguns controles que são autoritários. Parecem, às vezes, um tanto frios e distantes, indiferentes e até insensíveis ao observador desatento. É preciso, no entanto, compreender que a visão que tem dos problemas humanos é inteiramente diversa da que costumamos ter aqui. Por que razão iriam se afligir ante a dor maior de um amigo encarnado, se sabem que é precisamente aquele o amargo remédio prescrito pela lei divina para corrigir uma grave disfunção espiritual do passado? Deveria o médico deixar de operar um paciente em estado grave ou de receitar um remédio salvador porque a operação vai doer um remédio amargo? Você está dizendo que muitas vezes, quando nós estamos passando por algum momento difícil, a gente gostaria que os nossos orientadores espirituais, né, também se lastimassem como conosco. Tipo assim, você diz assim, eu estou sofrendo tanto, meu Deus, eu não mereço isso. Às vezes a gente não diz essas coisas. Senhor, eu não mereço isso. Aí a gente gostaria que os guias dissessem assim para a gente, é verdade, é verdade. Você é uma vítima. Você não merece isso. Isso é uma injustiça divina. É o que nós gostaríamos, muitas vezes. Mas, aqui nesse caso, tanto os nossos como o que nós estudamos e o que eles falam é a mesma coisa. Eles, muitas vezes, compreendem que aquilo que a gente está passando é necessário, muitas vezes, como um processo
educativo, né? Às vezes a pessoa precisa passar por uma dor, por uma dificuldade para poder crescer. Aí ele diz aqui, né? Os amigos espirituais que se responsabilizaram pela tarefa de nos orientar partilham conosco o sofrimento que experimentamos. Procuram amenizar as dores físicas e morais com a sua presença ou com uma palavra de consolo e estímulo. Mas, ainda que possam, não interferem para remover as dificuldades que ali foram postas, precisamente pelo valor educativo que representam para o espírito em tarefas retificadoras. Sabem eles que nenhum sofrimento é gratuito. Não é, pois, indiferença ou insensibilidade, mas precisamente porque nos amam, estão ali para dar-nos apoio de que necessitamos, que jamais inclui o ato de carregar para nós a cruz que nos cabe, né? Então, eles podem nos trazer um consolo. O próprio Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, que eu vos aliviarei. Cada um carregue a sua cruz. Então Jesus diz, ele não disse assim, deixa comigo que eu resolvo seu problema. Me dá a sua cruz que eu ponho nas minhas costas. Não, ele diz, bem-aventurados aflitos, que eu vos aliviarei. Mas cada um tem que assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos, não é? Então a gente pede, a gente ora, pede a Deus, né, que ajude, que alivie, ele vai mandar o alívio, mas nós temos que ser responsáveis, né? Aí ele vai dizer aqui, os médiuns costumam aprender logo a identificar seus vários amigos e guias espirituais por sinais ou vibrações específicas e características de cada um. A maneira de incorporar-se, de saudar, um gesto breve com as mãos, o tom de voz, um sotaque especial, certos maneirismos, enfim, perfeitamente identificadores. Tão marcantes são essas características, apesar de sutis e quase imperceptíveis, que quando o espírito mistificador tenta imitá-las, procurando assumir a identidade alheia, pode ser, com relativa facilidade, desmascarado, se o grupo estiver atento e for bem orientado. Então, o médium, normalmente aquele médium responsável, esforçado, trabalhador, ele já conhece, né, os sinais, a forma como aquele espírito, aqueles guias com que ele trabalha, decidem fazer. A própria Ivone Pereira, ela deu uma orientação para a gente sobre isso, né? Quando ela falou de Charles e de Doutor Bezerra. Lembra que ela dizia como o Charles era, às vezes muito duro, muito firme, enérgico às vezes. E Doutor Bezerra não. Era sempre muito carinhoso com ela, né? Muito tranquilo, muito amável. Os dois eram dois grandes amigos dela, mas eles eram totalmente diferentes. Então, ela percebia a aproximação dos dois, ela já sabia identificar quem era o Charles, quem era o doutor Bezerra, né? E se algum outro espírito tentasse, né, mistificar, substituir, o bom médium vai sentir pela vibração que aquele espírito não é o guia o espiritual dele, né? Tem, por exemplo, tem médiums, né? Que o guia dele, quando se aproxima, ele tem um tipo de uma taquicardia. Tem outro que começa a sentir um certo calor, outro já começa a sentir um certo frio. Deixa a aproximação desse orientador, deixa algumas características, né? E o médium percebe, sabe quem é aquele espírito pela vibração. Aí ele diz aqui, diz o Hermínio, embora eu não tenha tido essa experiência pessoal, porque ele não era médium, né, assim, ostensivo, estou informado de que certas incorporações provocam no médium sensíveis alterações em batimentos cardíacos, temperatura, pressão arterial ou reações na bioquímica do sensitivo. Examinemos as diversas incorporações
ocorridas com o médium John Ticknor, em Nova York. Conan Doyle, todo mundo sabe, né? O criador do personagem Sherlock Holmes, e Conan Doyle era espírita, né? Para a gente perceber, né? Porque tem gente que gosta de meter o malho dos espíritos. Ah, né? É tudo de ignorante. Então a gente está percebendo que não é, né? Pelo amor de Deus. Um dos maiores escritores, né, de ficção do mundo, que é imortal, né? Imortal. Personagens Sherlock Holmes é imortal. Então, Conan Doyle observou que sua pulsação, a pulsação do médium, né? John Ticknor, era de 100 batimentos quando controlado pelo espírito do coronel Lee. Então, quando esse John Ticknor, que era o médium, incorporava, né, o tal do espírito coronel Lee, ele tinha 100 batimentos. 118, quando estava sob a influência de Black Hawk, que era um indígena, Gavião Negro, o espírito, e 82 em seu estado normal. Então, o médio no seu estado normal é 82. Quando o espírito desse indígena, Black Hawk, que é o Gavião Negro, ele incorporava, ia 118. Quando era o coronel Lee, outro espírito, era 100. Experiências sobre melhor controle científico foram feitas com resultados semelhantes com a senhora Eileen Garrett, em quem não apenas as pulsações eram consideravelmente alteradas, mas também pressão arterial, temperatura e reação a certas drogas. Sabemos, por outro lado, que espíritos desencarnados em decorrência de doenças graves costumam transmitir ao médium as sensações que experimentaram quando ainda na carne. Dispneia, taquicardia, dores, bem como cegueira, gaguez ou mudez, geralmente porque a língua lhes havia sido cortada, como tivemos a oportunidade de testemunhar mais de uma vez em trabalhos práticos. Então, às vezes, o espírito, lá no passado, foi torturado e teve a sua língua cortada. Então, esse espírito, quando ia da comunicação, ele passava, né, essa dificuldade para se expressar. Como também nós já vimos em mesa mediúnica, espíritos que se suicidaram tacando fogo no próprio corpo. E os médios, quando iam dar a comunicação desse espírito, comentavam que sentiam como se o seu corpo estivesse ardendo, né? Então, a aproximação daquele espírito que ainda traz os resquícios. E a gente sabe, quem estudou a obra da Ivone Pereira, né, do Camilo, Memória Suicida, a gente sabe que esse tipo de suicídio, que são os que eles chamam, não só os que se jogaram debaixo do trem, que eles dizem que é terrível, que eles chamam de os retalhados, né? E aqueles que incendiaram o próprio corpo, né? São aqueles que sofrem mais, pelo que ela falava, né? Eram dores acerbas, a forma como aquele espírito ainda no plano espiritual apresentava ainda o trauma do suicídio que ele praticou. Terrível desses dois, porque esse queimado, ele diz que ele corria, né? Passa por aquele lugar, vivia correndo, né? Por aqueles becos, aquelas vielas, com o corpo em chamas. Era coisa dele. Uma coisa terrível, né? Uma coisa terrível mesmo. Então, quando esses espíritos eram trazidos à mesa mediúnica, ainda sentindo, né, as vibrações do ato praticado, o médium sentia. O médium sentia. E muitas vezes o médium, ele até expressava isso de uma forma até agoniada, né? Porque às vezes o médium não conseguia controlar bem, e ele às vezes falava de forma como: eu estou queimando, está ardendo demais. Então o médium sentia muito forte aquilo. Como nós já estudamos, isso é uma bênção. Por quê? Porque durante aqueles poucos minutos que o médium está dando a comunicação daquele espírito sobre aquela dor terrível que nós não podemos, não sabemos avaliar, ele está dando um alívio àquele espírito. Porque no momento, né, da aproximação, o médium retira um pouco
daquela energia do espírito sofredor, ele. Esse médium vai sentir um pouco, uma fração da dor do espírito. E o espírito vai se sentir um pouco aliviado. É como se ele estivesse carregando dois fardos, vamos pensar assim, dois fardos de 50 quilos nas costas. E o médium chegasse e dissesse assim, durante 2, 3 minutos, me dá um desses fardos aí, e colocasse nas costas dele. Aí o médium vai sentir o peso daqueles 50 quilos. Mas o espírito vai ter 50 quilos a menos nas costas dele, de peso. Vai ser um alívio. Então, no livro do Projeto Manuel Flamengo de Miranda, das reuniões mediúnicas, Qualidade da Prática Mediúnica, ele fala que esse trabalho que o médium faz tem muito mérito para ele, porque durante algum tempo ele está ajudando aquele espírito a ter um alívio nas suas forças, nas suas dores. Logicamente que depois que termina a comunicação, aqueles 50 quilos volta para onde? Gosta do espírito. Mas pelo menos, durante poucos minutos, ele teve um alívio. Ele teve um alívio, né? Daquela dor ali terrível que ele está passando. Então ele fala que muitas vezes o médium vai ter os sintomas da doença, da dor, do sofrimento que o espírito teve durante a última encarnação e que ele levou para o plano espiritual, aquela situação. Mas aquele tempo que ele está tendo aqueles sintomas, o espírito está aliviado daquele sofrimento, né? Então ele diz aqui, no caso daquele que teve a língua arrancada, ele fala com certa dificuldade, né? Aí ele diz aqui, isto, porém, é uma observação de passagem, de vez que não é o caso, com os guias de mais elevada condição evolutiva. Então, quando é um guia de mais condição elevada, esse médium não vai ter sofrimento, né? Então, de repente, um Chico Xavier dando comunicação de um espírito muito sofredor, esse espírito vai passar essa agonia para ele. Mas, se fosse o Emmanuel, ia passar o quê? Uma sensação maravilhosa, né? Nossa, que quem ia se sentir fortalecido é o médium. Depois que termina aquele médium, ai meu Deus, que bom, queria tanto que isso ficasse mais tempo comigo. Essa sensação boa. Imagine Ivone Pereira quando dava comunicação de doutor Bezerra de Menezes, né? Parecia que ia flutuando, porque olha, que sensação maravilhosa, doutor Bezerra não deixa com ela. Coisa espetacular, né? Mas os nossos irmãos sofredores precisam ser atendidos, precisam ser amparados. E nós precisamos ajudá-los, né? Por mera curiosidade informativa, lembraremos os nomes de alguns controles e guias de médios conhecidos do passado. Os de Daniel Douglas Home jamais se identificaram nominalmente. Referiam-se assim como nós, e isso lhe bastava. Relutantemente, ao que eu saiba, identificaram-se alguns dos muitos espíritos que trabalhavam junto de Statham Moses, revelando as personalidades que se ocultavam através dos pseudônimos com que assinavam as comunicações, por meio das quais transmitiam seus ensinamentos. Então, o Statham Moses é o médium. Então, vamos começar a perceber aqui. Imperator. Imperator. Esse imperator é um dos espíritos, tá? E ele usava o pseudônimo de Imperator, o espírito, um dos guias do Statham Moser, do médium. Ele usava o pseudônimo de Imperator. Dizia ele que teria vivido em vidas passadas com Malaquias, o profeta bíblico. Então, esse imperator espírito tinha esse pseudônimo. Dizia ele que em vida passada ele foi Malaquias, o profeta bíblico. Preceptor, outro pseudônimo de um espírito, declarou ter sido Elias. Aí eu já começo a ficar me preocupado, entendeu? Aí, porque Elias, que a gente sabe, foi João Batista, né?
Então aí eu já fico bem preocupada se o tal do preceptor foi realmente João Batista. Imagino hoje, hoje, quando eu digo hoje, até início do século XX, ou final do século XIX, a elevação de João Batista, né? Que, né, o profeta que abriu os caminhos para que Jesus viesse, né? Que batizou Jesus. Mas, tudo bem, vamos lá. De repente pode ser outro João Batista, né? Vats, outro pseudônimo, dizia ter vivido como Daniel. Aí também eu acho que complicou um pouquinho. Mas ele só diz Daniel. Não usa mais nada para dizer, pode ser outro Daniel, né? Quantos Daniel existiram? Teófilos seria João Batista, mas já tem dois aqui. Que Elias é João Batista e Teófilos também diziam ser João Batista. São Teósofos diz que foi São João Apóstolo. E assim por diante. Entre os sábios e filósofos, identificaram-se Solon, Platão, Aristóteles, Sêneca e outros. Hector dizia ter sido Hipólito. Rubens identificava-se como Plotino. Só Top de linha. nome de linha. Então, eles usavam o pseudônimo, mas diziam ter sido essas grandes personalidades da história. Eu não vi nenhum dizer aqui, eu fui Lucrécia Borgia, entendeu? Nenhum disse assim, Nero, Calígula, porque no tempo, né? Pensa Nero, Nero, poucos anos depois de Jesus. Calígula é antes de Nero, né? Alguns anos antes de Nero. O tempo de Calígula e Nero, 2.000 anos, vamos dizer assim. Já deu uma melhoradinha, né? Com certeza deu uma melhoradinha. Então, eu disse assim, eu sou Calígula. Nero, Agripina, mãe de Nero, que também era a flor do pântano, né? Ninguém dizendo isso. Eu fui aquele que jogou Jesus na cruz. Né? Eu fui Alexandre o Grande. Eu fui aquele que dizimou todo mundo. Fui eu que levei a tocha que está com fogo em Roma. A gente não vê, é só uma petilinha. Eu queria ver um dizer assim, Calígula, eu, Nero, nomeei até o meu cavalo como sendo. Foi Calígula, foi Nero, que nomeou o cavalo como senador. Acho que foi Nero, né? Que nomeou o cavalo como senador. Fazendo uma avaliação atual, acho que o cavalo, né, deveria ter mais sucesso. Né? A gente não vê nenhum deles usou esses nomes, né? Nenhum deles. A médium Rosemary, que produziu material mediúnico do maior interesse, era controlada, olha o termo que ele usou, controlada por um espírito que preferiu ser chamado de Lady Nona, que foi, em tempos remotos, esposa de um faraó. Então, o conhecido controle, que se apresentava como John King, é um espírito, identificou-se como Henry Owen Morgan, bucaneiro e pirata, pelo menos isso aqui, né? Barba Negra, qualquer coisa assim. Bucaneiro e pirata. Foi, na opinião do Dr. Ford, o mais romântico controle espiritual. Imagina o pirata romântico. Né? Um barba negra, um barba roxa. Os piratas eram terríveis, mas esse era romântico. E tem uma longa e dramática atuação na história das experimentações mediúnicas do século XIX. Kate King, que se apresentava como sua filha, tornou-se mundialmente conhecida por causa das experiências de materialização realizadas pelo eminente cientista britânico William Crookes, em trabalho com a médium Florence Cook, que Florence Cook foi uma das médiuns mais famosas que já existiu. Ela é que recebia o espírito de Kate King, né?
Curioso aspecto da questão é a extraordinária riqueza de guias e controles que assumem identidades de índios americanos, indígenas americanos, né? A começar por Silverback, conhecido amigo espiritual do jornalista Maurice Barbanel, com o qual trabalhei regularmente, creio que mais de 40 anos consecutivos. É longa lista de guias índios, né? Indígenas, especialmente de médios britânicos. Então, engraçado, os médios britânicos trabalharam muito com controles de indígenas americanos. Até porque a colonização americana, né, foi feita pelos ingleses. Então, a gente vê que tem um vínculo aí. Aí eles aqui, North Star, senhora Leonard. Red Code são os espíritos, tá? Senhora Robert. White Eagle, senhora Cook. Witchfater, senhor Hugo, e inúmeros outros. Ao que tudo indica, viveram entre os índios americanos entidades bastante experimentadas nas lides espirituais, que certamente traziam da memória integral uma respeitável bagagem de conhecimentos e até mesmo elevado grau de sabedoria. O assunto estaria a exigir um estudo mais aprofundado, tema para uma excelente tese de doutorado que nos proporcionasse uma visão mais clara dessa temática fascinante. Além dos índios, porém, é comum encontrarmos guias que se identificam melhor com vivências na China, na Arábia ou no Egito. O que importa, contudo, não é a identidade que o espírito escolhe para apresentar-se ou para ocultar-se, e sim a qualidade e o nível do trabalho que realiza junto do médium. Então, não é o nome que ele apresenta, é o trabalho que ele faz, né? A orientação que ele passa. Pelo menos nas manifestações que chegaram ao nosso conhecimento, o espírito de verdade recusou sistematicamente a identificar-se a Kardec, como se observa no diálogo constante de obras póstumas, ocasião na qual o codificador insistiu. E como a gente conhece Kardec, sabe que ele insistia mesmo, né? E ele insistia mesmo. Tanto que nas perguntas que muitas vezes ele faz no livro dos médios, às vezes ele toma uns passa fora, né? Dos espíritos, por quê? Porque isso ele era insistente. E reiterou sua solicitação enquanto a entidade se manteve irredutível. Então, às vezes o pessoal fala assim, espírito de verdade, esse nome representa uma pleiade de espíritos. Já ouvimos falar sobre isso, né? É um conjunto de espíritos. Mas, pelo que o Hermínio diz aqui, ele pode até trazer, junto com ele, vários outros espíritos. Mas é um espírito. Porque tem gente que fala assim, não, o espírito de verdade é um conjunto de espíritos que se autodenominam o espírito de verdade. Não é assim. O espírito de verdade é um espírito. Mas é um espírito de tão elevado que ele tem o quê? Vou usar o termo aqui, seus discípulos. Ele tem seus discípulos, não é? Ele tem seus discípulos. E são inúmeros que trabalham junto com ele. Então, o Espírito diz, eu sou da falange do Espírito de verdade. Mas o Espírito de verdade é um. Só que ele nunca apresentou o nome dele. Até porque, vamos pensar, não está desencarnado? Está. Esse nome que ele tem foi o nome da personalidade que ele abraçou quando estava aqui na Terra. Que na realidade é Yeshua. Não é o nome dele. Quando ele encarna aqui na Terra, ele recebe o nome como todos nós. Como todos nós. Mas quem disse que esse é o nome dele? Foi aquele nome que ele recebeu dos pais. Jesus foi depois dos gregos que colocaram esse nome, mas o nome dele é Yeshua. Então, ele adota as três verdades. Porque Yeshua é uma das muitas identidades que ele teve. Porque, como todos nós, ele também teve um monte de reencarnações. Em cada uma delas, ele teve uma companhia.
como todo mundo. Porque lembrando que, porque tem gente que já começa a se tremer na cadeira. Lembrando que Deus criou todos os espíritos da mesma forma, simples e ignorantes. E Jesus não escapou disso. Não escapou disso. Também foi criado como eu, como vocês, simples e ignorante. E hoje é o espírito puro porque fez por onde? Se esforçou, chorou, suou pelo trabalho, né? Se molhou pelas lágrimas, tudo. Fez a sua trajetória. Aí está o mérito. Não, nada vem de graça caindo do céu, de presente, porque Deus não tem privilegiados. Deus cria, né? É perfeito, todos da mesma forma. Não abriu parênteses para ninguém. E como Jesus, existem milhares e milhares e milhares de outros espíritos puros. E todos trilharam o mesmo caminho do esforço, da renúncia, do sofrimento, dos obstáculos, onde quer que passaram. E chegaram onde chegaram pelo esforço pessoal. É como alguém que ganha o título, um PhD, um doutorado. Por quê? Porque, ó, estudou muito para chegar lá. Ninguém deu para o cara, tem 20 anos, vou te dar aqui o diploma de doutorado em física. Não é assim. Ninguém ganha esse título, ninguém ganha se não estudar, se não trabalhar, se não se esforçar, né? Então ele está dizendo aqui que o Espírito de Verdade nunca quis se identificar. Só ficamos sabendo. Porque é aquela coisa, uma coisa também que a gente já aprendeu. Você reconhece um espírito, muitas vezes, não pelo nome que ele dá, mas pelo sua forma de ser e de agir. Então, diz aqui, só ficamos sabendo, por lógica, inferência, que se tratava do próprio Cristo, ante a bela mensagem que aparece assinada por Jesus em O Livro dos Médios, no capítulo 31. Está aqui o Livro dos Médios, por favor. No Livro dos Médios, capítulo 31. Deixa eu abrir aqui se eu consigo achar. É a mesma, né? Reproduzida com ligeiras alterações. Aqui, 31. É, com ligeiras alterações, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui do Espírito de Verdade. Deixa eu pegar do Cristo Consolador, que é muito parecida. Deixa eu pegar aqui. Deve estar para cá, mais para cá. Eu já achei uma do Espírito de Verdade. Só para a gente ler, e a gente vai lembrar da que tem lá do. Deixa eu ver aqui. Vou pegar um número, ver se eu acho. É o 15, né? Capítulo 15. Capítulo 31. É, o 31, mas é o item 15. Familiar. É a 15. 15. Então, deixa eu achar aqui. 31, 15. Espírito de Verdade. Ele diz aqui, porque ele fala aqui, porque tem uma outra. Todos os médios são incontestavelmente chamados a servir à causa do espiritismo, na medida de suas faculdades, mas bem poucos há que não se deixam prender nas armadilhas do amor próprio. É uma pedra de toque que raramente deixa de produzir efeito. Assim é que sobre 100 médios, se tanto encontrareis, que muito ínfimo que seja, não se tenha julgado nos primeiros tempos da sua mediunidade, fadado a obter coisas superiores e predestinados a grandes missões, né? Os que sucumbem a essa vaidosa esperança, e grande é o número deles, se tornam inevitavelmente presas de espíritos obsessores, que não tardam a subjugá-los, lisonjeando-lhes o orgulho e apoiando-os pelo seu fraco. Quanto mais pretenderem eles elevar-se, tanto mais ridícula lhes será a queda, quanto não desastrosa. As grandes missões, só os homens de escola são confiadas. E Deus mesmo os coloca sem que eles o procurem, no meio e na posição em que possam prestar concurso eficaz. Nunca será demais eu recomende aos médios inexperientes
que desconfiem dos que lhe podem certos espíritos dizer. Olha aí, olha a questão aí dos pseudônimos. Com relação ao suposto papel que eles são chamados a desempenhar. Porquanto, se o tomarem a sério, só desapontamentos colherão nesse mundo e no outro severo castigo. Persuadam-se bem de que na esfera modesta e obscura, onde se acham colocados, podem prestar grandes serviços, auxiliando a conversão dos incrédulos, prodigalizando consolação aos aflitos, se daí deverem sair. Serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará os caminhos, que serão postos em evidência, por assim dizer, a seu mau grado. Lembrem-se dessas palavras: aquele que se exalçar será humilhado, e o que se humilhar será exalçado, né? Então, é uma mensagem de Jesus, né? Que ele fala isso. Mas, se eu não me engano, teria uma outra mensagem, né? Não, aqui são as apócrifas. Então, ele fala aqui, né? Que essa mensagem foi posteriormente reproduzida com ligeiras alterações, mas com idêntico conteúdo em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6 do Cristo Consolador. Porque é no capítulo 6 que você vai encontrar várias mensagens no Espírito de Verdade, né? Do Cristo Consolador. Vai ter 3 ou 4. No item 33 tem duas de Jesus aqui. Do 33. É, no item 33. 33. Agora, essas mensagens, comunicações apócrifas, aí são Ah, tá. Tá bom. apócrifas, né? Tá bom. Ah, Então, sim, hipócritas. eles aqui. Esse é, aliás, o texto em que a entidade exorta: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, né? As demais mensagens incluídas nesse mesmo capítulo 6, que é do Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, confirmam o autor delas como sendo Cristo. Pega aqui o Evangelho para mim. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu amo essa. Quando ele diz aqui, olha só, vou pegar só um pedacinho de algumas. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a Deus foi sagrada do Jardim das Oliveiras. E depois ele diz aqui: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. E o item 5. Esse item 5 do capítulo 6, o Cristo Consolador, esse então não dá para duvidar. Ele diz aqui: venho como outrora, como no passado, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dispar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra, olha aqui, o Espiritismo, como fez antigamente, a minha palavra tem de lembrar os incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se elevantem as ondas. Revelei, olha aí, está na primeira pessoa. Revelei a doutrina divinal. Com um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Qual é o espírito que se atreveria na codificação dizer isso? Revelei a doutrina divinal. Porque o espírito pode dizer isso em qualquer lugar, através de qualquer médium. Não é? Você pode ter, de repente, um livro aí, psicografado pelos médios Joaquim da Silva Xavier,
nem no clube de nome Tiradentes. Você pode ter o médico que quiser, Mariazinha da esquina, e dizendo aqui, ó, eu psicografo, o espírito que fala por mim é Jesus, eu disse isso. Pode ter, mas na codificação, um espírito, porque a gente sabe que os espíritos que trabalharam ao lado de Kardec na codificação foram todos eles espíritos superiores. Não eram espíritos puros, não. Superiores, com já bastante conhecimento. Um deles se atreveria a dizer: revelei a doutrina divinal. Qual deles? Como um ceifeiro reuni em feixes do espaço do Senhor da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Qual é o espírito que se atreveria a dizer uma coisa dessa? Né? Também, quando ele diz aqui, espíritos amados, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Isso são palavras do Espírito de verdade. Né? Então, sou o grande médico das almas. Venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Qual é o espírito que teria coragem de dizer isso aqui sem ser o próprio? Nenhum, né? Nenhum. Então, ele diz aqui, é, esse é o, aliás, é o texto que a entidade exorta. Espíritos amáveis, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos eis o segundo. As demais mensagens, incluídas no capítulo 6, confirmam o autor delas como sendo o próprio Cristo. Veio como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, etc, etc. Então, não dá para duvidar. Não dá para duvidar. Que é o próprio Cristo. Por isso é importante, né, gente? Nós, pelo menos, assim, uma vez por semana, dar uma lidinha no capítulo 6 do Cristo Consolador. É um capítulo que você lê em 15 minutos, porque é um dos menores. É um dos menores capítulos que tem do Evangelho. Porque ali está a palavra do próprio Cristo. Então, quando diz o Chico, né? Eu sei porque vocês vieram assistir a minha palestra, porque vocês estão com saudade de Jesus, porque ele ia falar sobre Jesus, né? Então, quando a gente estiver assim, poxa, eu estou meio para baixo, estou meio sorubático, estou meio assim, né? Tô meio... Gente, vai ouvir a palavra do Cristo. Vai ouvir a palavra do Cristo. Pega lá o capítulo 6. Ali está a palavra do Cristo. É Jesus falando para nós. Vai ler o capítulo 6. Eu duvido que uma pessoa que esteja assim para baixo, depois de ler o capítulo 6, que ela não se sinta renovada. Porque ali é o Cristo falando com ela. Não é o Jesus que foi pregado lá na cruz, não. É o Cristo hoje. O Cristo hoje falando comigo. E o livro é? É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. O Cristo Consolador. Entendeu? Então, quando a gente está para baixo, estou para baixo, estou precisando de um consolo. Aí eu acho que eu vou conversar, eu vou ouvir Jesus. Vai lá para o capítulo 6, o Cristo Consolador, o nome já está dizendo Consolador. Leia o capítulo 6. Eu duvido que depois que você ler o capítulo 6, você não se sinta. Opa, tomei uma. Porque é o Cristo. Nós temos o privilégio, não estou dizendo nós, Espírito, o mundo, de ter Jesus falando com a gente. Num capítulo inteiro de uma obra. Então, lendo aquilo, meu Deus, é Jesus falando. Olha que banho, que banho, né? O próprio mestre, né? Aí depois ele vai dizer aqui, espíritos que se apresentam como guias ou controles permanentes, aquele tal, 30 anos com médium, mas se revelam autoritários, impacientes. Imagina, um orientador espiritual impaciente. Sempre prontos a ditar ordens, impor rituais,
vestimentas, ou posturas exóticas, ou pregam doutrinas peculiares, precisam ser considerados com senso crítico, severo, extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas proveitosas para as quais, porventura, estivesse programado. Aí eu lembro sempre do meu querido irmão Paulo Brandão, que contava aquela história, né? Que o guia espiritual da casa espírita, de uma casa espírita, impôs um ritual aos trabalhadores da casa, principalmente a todos os médiuns da casa. Qual era o ritual? Ele dizia, esse espírito, que deve ser um tipo de controle, que a casa precisava, a casa e os médicos precisavam ser iluminados. Eles tinham pouca luz, precisavam ser iluminados. Então, uma vez por mês, todos os trabalhadores da casa tinham que abraçar a casa, fazer um círculo de mãos dadas em torno da casa, todo mundo de mão dada. E cada um deveria estar com uma vela acesa. Então, se a casa tiver 30 metros, fazer aquele círculo, né, de mão dada em volta da casa, todo mundo com a vela acesa. E começavam ali a fazer umas orações. Aquela vela era para iluminar a casa e a caminhada de cada médium. E a maioria dos trabalhadores faziam. É isso aqui que ele fala. Entendeu? São aqueles controles ou guias, né? Impacientes, sempre prontos a ditar ordens, impor rituais. Isso é um ritual. Todo mundo comprando vela. Vestimentas, né? Aqueles vestidos lá, né? Vestimentas ou posturas exóticas, ou pregam doutrinas peculiares. Precisam ser considerados com senso crítico, severa e extrema cautela. Como nós temos também, em algumas casas espíritas, no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro porque eu conheço o Rio de Janeiro, mas eu acredito que é no Brasil inteiro, que é proibido, proibido. Eu conheci trabalhador de casas espíritas, era até lá no centro da cidade, ou na Zona Sul, onde era proibido na casa espírita estudar livros de Joana de Ângeles e de André Luiz. Porque o guia espiritual da casa dizia que as obras de Joana e André Luiz eram apócrifas. Então, não se podia estudar obras de André Luiz e Joana de Ângeles. E a casa, ninguém estudava. Às vezes ia estudar obra de Joana em outra casa vizinha. Mas ninguém estudava. Naquela casa não se estudava. Nem André Luiz, nem Joana de Ângeles. Porque eram obras apócrifas. Como também, né? Se eu não me engano, foi até José. Não me lembro quem foi. Foi uma palestra que eu vi o médium dizendo. O palestrante dizendo que havia uma casa onde era proibido estudar o livro dos médiuns. Proibido. Eles tinham que estudar uma apostila que o guia espiritual ditou para o presidente da casa. E aí chegou uma pessoa lá da casa, um trabalhador, e com o passar do tempo se ofereceu para dar aula dos médicos. E ele foi convidado a sair da casa, porque naquela casa não se podia estudar o livro dos médicos. Tinha que estudar uma apostila que era um do livro dos médicos, porque o médico, o espírito havia o livro dos médicos. Então toda a casa tinha que estudar aquela. Como eu também visitei, aí fui eu mesmo, que eu visitei uma casa espírita em Petrópolis, onde eu fui até convidada, né? Eu comecei a perceber, eu fui na livraria, a primeira coisa que eu faço quando chego numa casa espírita, eu levo na livraria. Porque eu já tinha visto os retratos, umas pinturas na casa que me chamou atenção, né? Achei interessante. E eu fui até a livraria e percebi que a livraria só vendia 89% dos livros da livraria era de uma médium, que era a presidente da casa. E ela psicografava lá Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Ivan Pereira, tudo psicografia dela. Tudo psicografia dela. A casa tinha para mais de 100 médiums. E aí eu vendo aquilo, fiquei curiosa, fui conversar
com uma das trabalhadoras da casa e falei, perguntei da reunião mediúnica, ela falou. Eu disse assim, a reunião de mediúnica de vocês tem quantos médios? Só tem um. Eu disse, é um. É uma reunião mediúnica que tem vários médios, mas só um recebe os espíritos. Quem? Quem? Adivinha quem? A presidente da casa. Ela, só ela, recebia todos os espíritos que veio na reunião mediúnica. Essa abertura, ela, espírito, André Luiz. Esse encerramento da palestra, do seminário, eu até assisti uma palestra da AMB, Associação Médica Espírita, né? De Petrópolis. Foi até uma, que lá na casa dela cede o espaço para a AMB. Palestra, prece de abertura, me engano, foi eu que fiz. Prece de encerramento, ela. Quem dá a comunicação, Leon Denis. E ela conversando com o Leon Denis, meu querido, Leon Denis, meu grande, assim, nesse nível. Entrei em contato com o pessoal do Leon Denis, e o pessoal, gente, Leon Denis aqui o ano passado só deu uma comunicação, e mesmo assim, ó, né? E ela não, todo fim de semana, Leodomir, André Luiz, Emmanuel, aquela turma lá da casa espírita dela. Tudo bem. Aí eu fui perguntar, depois, como era uma outra reunião lá, a palestra pública. Fui perguntar a palestra pública. Como é que é a palestra pública? Ah, a palestra pública, vem assistir. Eu digo, tá, tudo bem. Só que tem é um pouquinho diferente a nossa palestra pública. Aí eu não voltei mais, porque palestra pública ser um pouquinho diferente, aí é demais para mim, né? Então, é isso aqui que ele está dizendo. A gente tem que tomar cuidado. Uma casa espírita com 100, mais de 100 médios, só um da comunicação, só um, né? Pinturas. Ela é pintora, psicógrafa, escritora de livros. Só ela, espíritos de escola, assim, né? Então, são coisas que a gente tem que ter um bom senso, que ele diz aqui, né? Então, ele diz aqui no final, ó, né, essas situações precisam ser consideradas com senso crítico, severo e extrema cautela, para que o grupo não se envolva em dificuldades imprevisíveis e deixe de realizar tarefas proveitosas para as quais, porventura, estivesse programado. Então, de repente, pode ser um espírito esse tipo desse controle aí, né? Que faz com que aquele grupo passe a usar roupas de rituais, bota um chapéu na cabeça, bota umas roupas fantasiosas, né? Tem que botar uns negócios assim, acender outros negócios assim, botar incenso na casa espírita, aqueles incensos como na igreja, toca umas músicas para todo mundo pular, dançar, e essas coisas assim. Tem que tomar cuidado, porque alguns desses guias ou controles tomam conta da casa. E se ninguém naquela casa tiver bom senso, um senso crítico, leva tudo isso para casa. Leva, né? Então, ele aqui chama a nossa atenção, porque isso aqui é uma coisa que hoje em dia ainda acontece. Menos grave ainda, mas é delicado quando você vai numa casa espírita e as mulheres têm que sentar do lado e os homens do outro lado. Eu já passei por isso, né? Então, mulheres só podem sentar direito, do lado direito. Os homens do lado esquerdo. Não pode sentar homem e mulher no mesmo lugar. Aí, onde está escrito isso? Cada energia, que a energia das mulheres é diferente da energia dos homens. Então, para não misturar, as mulheres têm que sentar de um lado e os homens sentar de outro lado. E eu já passei por uma situação dessa, né? Aqui, mais ou menos, mas aqui não. Então, É. mas ali ainda é espiritualista, né? Ali é outra coisa, né? Uma casa espírita, esse tipo de coisa, É. mas existe, a gente sabe, né? Então ele diz que a gente toma cuidado. Gente, vamos parar por aqui. Vamos colocar a data, semana que vem, hoje são 7, 14. Aqui, ó. Muito conhecida, dia 14/8/25. Do Brasil, a atuação dos guias e controles que se identificam como índios, caboclos, pretos velhos, vovós ou crianças,
especialmente, mas não exclusivamente, na área da Umbanda. Então, ele está dizendo o quê? Que na casa, tem casas espíritas também, que esse problema, essa questão aí pode acontecer. Então, ele diz que ó, na Umbanda também tem esse tipo de controle. E ali a gente sabe que tem mesmo, né? Sabe que tem mesmo. Então, aqui, ó, é muito conhecida no Brasil. Aí vai ser a aula do dia 14/8. Então, é interessante isso, que o Hermídio está trazendo para a gente várias situações e que a gente tem que estar atento. Tem que estar atento. Porque se o espírito fala para a gente alguma coisa que você não cai bem, você tem que ficar atento. Tem que estar atento. Então, se alguém disser, o espírito está mandando fazer assim, assim, assado, e você se mas para que isso? Então, você, opa, tem algo errado aí. Né? O espírito falou que você, sei lá, tem que entrar na casa espírita de cabeça baixa, que não pode rir, né? Que não pode, tem que andar suave, não pode pisar firme. Porque tem gente que só está pisando, eu só estou pisando firme. Frita, não posso entrar na casa espírita. É porque cada pessoa tem o seu jeito de ser, né? Tem gente que anda pisando firme, outro pisa levezinho, outro para rir, ri um pouco alto, outro fala assim. Então, quando tem essas determinações, e aí a pessoa bota uma série de regras na parede. Não pode isso, que não pode roupa estampada, porque na casa espírita o guia não gosta quando a mulher usa roupa estampada. É isso também. E se ela só tem aquele vestido? Às vezes uma pessoa pobre que não tem, só pode ter aquele vestido. Então não vai na casa espírita. Você também não pode andar de preto. Por que não? Não pode usar. Ou então só pode ir os trabalhos mediúnicos de branco. Por quê? Onde está escrito em branco? Não tem isso? Todo trabalhador só pode ir para casa espírita de branco. Na hora eu estava de branco. Por quê? Não gosta do amarelo? Tem algum problema com amarelo, com rosa, com vermelho? Não, não pode vermelho. Não pode estampado, não pode preto. Cuidado, que a doutrina espírita não fala nada disso. Nada disso. Né? Tudo bem. Não pode com roupas muito decotadas. Aí sim, a gente tem bom senso, né? Mas roupa de roupa, homens, como também já vi isso, homens não podem assistir palestra de bermuda, de bermudão, só de calça comprida. Gente, o calor do Rio de Janeiro, 40 graus. Só pode assistir palestra de calça comprida? Por que que. Não estou falando de short. Mas por que que um homem não pode ir à casa espírita de bermudão? Na altura do joelho? Qual o problema? Não. Não podem entrar na casa espírita de bermudão. Então fica assim, pá. A maioria não pode mesmo. Mas por quê? O homem não pode mostrar o joelho? Mas a mulher pode botar vestido acima do joelho? Não é porque eu perguntaria, não, filho. Se fizer, homens não podem de bermudão. Então, eu queria assim, mas por quê? Não, porque vai mostrar as pernas. Eu digo assim, mas a mulher não pode de vestido? E a maioria das mulheres usa vestido acima do joelho? Se a mulher pode mostrar o joelho, por que o homem não pode mostrar o joelho? Porque eu sabe o joelho da mulher até mais bonito que o joelho do homem, né? Então por que o homem não pode ter? De respeito, o homem entrar de. Eu não estou falando shortinho, bermuda, que vai aqui no joelho, tá? Então, tem aquela pergunta. Eu pergunto logo para o espírito. Vem cá, então por que mulher? Então você tem que botar aqui. Todas as mulheres só podem usar vestido na casa espírita abaixo, quanto dedo abaixo do joelho. Porque se uma mulher pode entrar na casa espírita de vestido acima do joelho, por que o homem não pode usar bermudão? É falta de respeito? Por que é falta de respeito? Então são coisas que não têm coerência. Para a vida, é falta de respeito? Por quê? O homem mostrar a perna? Qual o problema? Eu, pelo menos, não vejo nenhuma. Agora, não vai aparecer de vestido, de shortinho, de sunga, tudo bem. Mas de bermudão, na altura do joelho, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum. Qual o problema?
Não, é falta de respeito. Eu digo, por quê? Ah, tá mostrando a perna. Aí eu digo, tá, e a mulher? Vem de burca? Então você não vai ver espíritos discutindo esse tipo de coisa. Sério, não. Espírito não vai discutir esse tipo de coisa. E se forem perguntar para ele, vai dar um fora. Isso é coisa dos homens que querem colocar essas coisas porque para mostrar uma seriedade, entendeu? Uma seriedade que não tem seriedade nenhuma na roupa que a pessoa vai vestir. A gente não está falando dos absurdos, mas, né? O traje, tipo, também não pode entrar de boné, de chapéu na casa espírita. Que pelo Por quê? que eu conheço, Porque qual o problema? O que tem contra o chapéu? Ah, como eu já vi, tem que dar, quando vai receber passe, tem que ficar com a mão assim, assim em cima do colo. Por que a mão tem, não pode ficar assim? Eu já vi o médium, a pessoa está com as mãos assim, pegar as mãos do médium, da pessoa e fazer assim. A pessoa vai sentada com as mãos assim em cima do colo. E o médium veio e viu as mãos da pessoa desse jeito. Porque ela entendeu que os fluidos vão entrar aqui. Quem disse isso? Se a pessoa tiver assim, vai receber o passe do mesmo jeito? a pessoa não tem mão. Aí são outras perguntas, né? Então são coisas que a gente tem que estar. É o tal do bom senso. Nada disso vem dos espíritos. Isso é criação, é fantasia nossa. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje, tá? Prestando muita atenção nisso que o Hermínio trouxe para a gente, porque a gente vê isso adoidado acontece por aí. Mas nada disso é da doutrina espírita. E agradecendo a Deus por todas as orientações que nós estamos recebendo, tá? Que o Senhor nos abençoe. Hoje teremos a nossa palestra pública, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, e convidamos a todos a estarem presentes conosco. Um beijo aí no coração.